Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto é confissão de pecados. Pecado é uma palavra que a gente não usa mais, é do século sei lá qual, né? Faz muito tempo que está fora de moda, mas é uma realidade. Aliás, o autor do livro aos Hebreus diz que ele constantemente nos assedia. É algo que está muito presente na nossa vida. E a Bíblia diz que a solução para o pecado é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá na primeira carta do apóstolo João. Pois é. Agora, a confissão de pecados é feita de que maneira? Em oração silenciosa, sem pronunciar palavras, para nem o diabo saber? Ou ela pode ser pública? Ou ainda auricular, como fazem os católicos? Em Tiago, parece haver uma indicação nesse sentido: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Ué? Será que além de confessar o pecado a Deus, eu tenho que confessar os pecados aos meus irmãos? Num momento lá da liturgia da igreja, abrir meu coração e dizer tudo aquilo que eu faço, penso ou não faço e devia fazer? Então, a quem devemos confessar os nossos pecados? Só a Deus ou também a mais alguém? Como, por exemplo, os pastores. Não estamos falando, obviamente, de aconselhamento pastoral. Se você tem um dilema, um problema, uma dificuldade que você não consegue vencer e precisa de ajuda, é outra história. Nós estamos falando de confissão de pecados. Confessar pecado para obter o perdão de Deus, para ser curado, como diz a carta de Tiago. Se eu tiver que confessar meu pecado para o meu irmão, eu posso escolher? Vou escolher. Lá na minha igreja tem um grupo lá de surdos e é com eles que eu vou confessar. E como eu não sei Libras, não vai ter tradução. Acho que encontrei a solução. Ah, não serve? Então, qual é a resposta que a Bíblia traz para o meu dilema? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais esta edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, basta que você vote na enquete e estará inscrito ou inscrita para os sorteios. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Conosco hoje o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Mais uma vez volta ao programa. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, paz e graça. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Mais uma vez é um prazer estar aqui, muita alegria, muita satisfação, podendo participar desse diálogo que com certeza será de alto nível. Onde fica a comunidade evangélica Vale de Bênção que o senhor pastoreia? A igreja fica na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo mesmo, capital. O endereço? Rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. Zona Norte, né? Zona Norte. Muito obrigado, seja bem-vindo, pastor. Também bem-vindo, mais uma vez volta ao programa, o reverendo Elias Robson de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana. Seja bem-vindo, reverendo, paz e graça. Amém, uma alegria estar novamente aqui com você, pastor Heber, e toda essa audiência abençoada, né, do nosso programa. E a Igreja Metodista Wesleyana que o senhor pastoreia, onde fica? A Igreja Metodista Wesleyana em Parque do Chaves, Rua Capitão Alcoque 290. Uma igreja muito gostosa, muito abençoada, né, muito acolhedora, e todos são bem-vindos. Parque do Chaves é? Zona Norte de São Paulo. Estamos dois nortistas hoje aqui da capital. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver o que o nosso querido Zeca, que de pecado entende, assim como eu, preparou como matéria para a nossa reflexão. Vejam só. Hoje nosso ponto de partida será uma questão que une o nosso pensamento. Devemos confessar o nosso pecado. E essa confissão deve ser feita diretamente a Deus. A primeira carta de João tem um ensinamento precioso sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar significa que eu digo a mesma coisa que Deus sobre o pecado. Deus aplica sua lei e diz: você é pecador.
E como publicano no templo, eu reconheço meu pecado e então oro: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Quando Deus e o homem dizem a mesma coisa sobre o pecado, o sangue de Cristo dissolve a mácula. Deus jamais se lembrará desse erro. Ele perdoa e esquece. Por isso, de fato, Deus é amor. Então, todos concordamos que confessar o pecado a Deus é o processo natural, o mais importante. Porém, temos uma divisão na sequência desse pensamento, e que é a dúvida do nosso tema do debate de hoje. A quem devemos confessar nossos pecados? Somente a Deus ou também aos pastores? Não vamos nem entrar na doutrina da Igreja Romana, que dá ao processo de confissão auricular um status de sacramento, ou seja, para que o sacerdote, depois de ouvir a confissão, aplique a penitência e também aplicar o perdão. Porém, temos em algumas vertentes protestantes algo um pouco semelhante, mas sem a ênfase no sacramento, ou ainda na aplicação do perdão. Só que existe a defesa da necessidade de uma confissão, seja ela feita ao pastor, aos líderes ou ainda a alguma pessoa mais madura na fé, para que então possamos orar uns pelos outros. O texto bíblico que ensina muito bem essa questão está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler esse trecho. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A confissão de pecados e o orar uns pelos outros são ingredientes vitais no ministério de cura da comunidade cristã. Quando o pecado é removido, o poder da oração torna-se evidente em sua maravilhosa eficácia. O pecado não confessado é um impedimento no caminho da oração para Deus e, ao mesmo tempo, um imenso obstáculo nos relacionamentos interpessoais. Isso significa que você deve confessar o seu pecado, não apenas a Deus, mas também às pessoas, e não simplesmente aquelas que foram ofendidas, mas também para aquelas pessoas mais maduras na fé, para que vocês possam orar uns pelos outros. A confissão purifica a alma. Esse ditado é muito antigo, mas não perdeu nem um pouco a sua validade. A confissão é a marca do arrependimento e de um pedido de perdão por parte do pecador. Quando o pecador confessa o seu erro, pede e recebe o perdão, ele experimenta então a libertação do fardo da culpa. E então, a resposta para a nossa pergunta de hoje é: devemos confessar somente a Deus? Devemos confessar aos pastores também, ou seja, isso é necessário. Fique ligado, estamos começando o debate do Vejam Só de hoje, agora. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa sobre pecado. Afinal de contas, esse é um assunto do qual todos nós entendemos um pouquinho, né? Conosco, o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta? A quem devemos confessar nossos pecados? Somente a Deus ou também aos pastores? De forma clara, bem direta, objetiva, acredito que os pecados devem ser confessados a Deus. Confessamos a Deus, acredito nesse texto de Tiago, onde fala desse ato de confessar ao outro e isso trazer uma espécie de uma terapia à pessoa, uma cura, acredito nisso, mas necessidade, se eu tiver que dizer necessariamente para alcançar o perdão, o pecado deve ser confessado a Deus. Isso na minha opinião. Ué, e o Tiago 5,16 que o senhor mencionou? Esse texto eu vejo como quando você confessa ao outro, quando você expõe sua fraqueza, seja ao pastor, seja alguém da sua confiança, existe um poder terapêutico, porque fala da cura. E essa cura que eu penso
não é simplesmente o perdão, mas é a cura no sentido de o alívio de você ter confessado, ter colocado essa tua dor, essa tua angústia para fora. Mas a confissão é para Deus. Para Deus. Pastor, ou melhor, reverendo Elias Robson de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana. E o senhor, como é que responde a pergunta? Eu entendo que todo pecado, em primeiro lugar, né, a priori, o pecado é contra Deus. Então, a confissão, primeiramente, né, ela é dirigida a Deus. Mas existem aqueles casos que envolvem outras pessoas. E a Bíblia mostra que a confissão, ela pode se tornar uma coisa até hipócrita se ela envolve outro e eu tento fazer aquilo, resolver aquilo só comigo e Deus e ignorar o que eu fiz com aquela pessoa, né? Então, quando envolve outras pessoas, essa confissão precisa passar também pela presença dessa pessoa, né? E existem casos, né, mais extremos, é igual quando você joga uma pedra no lago, né? Se você joga uma pedrinha, os círculos concêntricos são menores, né? Mas quando você joga uma pedra maior, são círculos maiores. Então, quanto maior o lastro, isso se envolve mais gente, pode envolver até mesmo a igreja, né? Mateus 18, a gente tem um exemplo disso, né? Em que pode-se chegar, ser necessário que vá até a igreja mesmo, para que haja uma retratação pública daquela situação. Então, todo pecado é confessado a Deus, mas dependendo de quem ele envolve, essa confissão pode se estender a alguém mais, principalmente os envolvidos. E num caso em que a pessoa tenha dificuldades de lidar com a situação, a presença de alguém que pode ajudá-la, né, seja o pastor, seja um amigo espiritual, né, um bom crente, ou alguém que possa, de alguma maneira, ajudá-lo naquela situação, pode ser um fator também importante para que ela alcance, né? Tome posse realmente desse perdão de Deus na sua vida. Bom, eu estou confuso, porque assim, a pergunta é se é só para Deus, ou também aos pastores ou outros irmãos, né? Tiago 5,16 não fala nem de Deus. E aí vocês vão ter que me explicar isso depois. Mas antes eu vou perguntar para o telespectador o que é que ele pensa a respeito. Na página do programa lá na internet, você tem a pergunta no vejamsó.com.br. Vamos lá? O cristão deve confessar seus pecados para algum ser humano? Primeira resposta, sim, para seus pastores. Precisa ver se eles são humanos, né? Segunda resposta, sim, para seus irmãos em Cristo, também. Terceira resposta, não, somente a Cristo. E não sei ou nenhuma das anteriores. Qual que você escolheria para responder? Você respondeu, você vai concorrer ao livro do pastor Luciano Scala, que está aqui conosco, Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João. Está aqui, ó, que é um estudo bíblico sobre os 7 milagres que João escolhe para estruturar o seu evangelho. Bom para quem dirige grupos de estudo bíblico, células, dá aula na escola dominical, muito útil para isso. Assim como útil é você anotar o telefone da grade que vai aparecer aí na sua tela, para amanhã você telefonar. Aliás, amanhã é dia que eu dou aula lá, tá? 0 operadora 11 31 15 08 19. Tem 15 cursos novos na grade, 15. Muito interessantes, muito bons, de 1 ou 2 semestres, cursos focados. Você pode, inclusive, montar a sua grade curricular e estudar só o que você acha importante, relevante, prático, né? Aliás, tem cursos muito práticos. Por exemplo, tem o curso de dirigente de louvor. Tem um curso para quem quer cantar, tem um curso para quem quer tocar e tem o curso para dirigente de louvor, com a teologia do louvor ali presente. Muito interessante esse curso de 1 semestre. Tem o curso que vai treinar pessoas para aconselhar ou confortar, consolar, né? Enlutados ou gente doente, né? Para fazer visitas em hospitais, cemitérios, necrotérios, etc. Curso extremamente útil de evangelismo. Eu tenho dito aqui, esse curso não é para pastor, não. O pastor já sabe e já tem muito o que fazer. É para o leigo, para a pessoa que se aposentou, para a pessoa que tem paixão por evangelização e tem aí 1, 2 horas na semana livres, que pode visitar um cemitério, pode visitar um necrotério e consolar as pessoas que ali estão
com o convite do Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é extremamente necessária nos dias de hoje, mas tem muita gente que não sabe fazer e acaba estragando tudo. Faz o treinamento na grade e você vai ser um irmão, uma irmã poderosamente usado nas mãos de Deus nessa área. E tem muitos outros cursos. Então, anotou o telefone? 0 operadora 11 31 15 08 19, liga amanhã no horário comercial, tá bom? E para quem acompanha o nosso trabalho, tem posts novos no blog, tá bom? Já tem sermões novos, pus a segunda parte dos desafios da reforma, né? Estamos completando amanhã 500 anos da reforma protestante e eu coloquei já 2 vídeos para, sei lá, me chamar de banana, que eu só falo e não faço nada, para mudar a igreja. Então eu estou propondo lá algumas ações bastante concretas. Vamos ver o que você vai achar, tá bom? E por falar na reforma, amanhã o Vejam Só especial de reforma, aniversário dos 500 anos, nós temos uma entrevista imperdível que você não pode, se é imperdível, obviamente você não vai perder. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Voltando com o programa, vejam só para o momento mais especial, que é quando você aparece aqui. Só que antes, eu falei do dia 31 de outubro, né? 500 anos da Reforma Protestante, nós teremos várias celebrações. Aqui na Igreja da Graça, na Avenida São João 791, teremos um culto especial às 7h30 da noite, com a presença do pastor Jaime de Amorim Campos e todos os pastores da Igreja da Graça a caráter, né? Todos os pastores de São Paulo estarão ali também. Na Catedral Evangélica, na Rua Nestor Pestana, nós teremos uma celebração especial, todos são bem-vindos. A catedral é gótica, tem um órgão de tubos lá, que é um negócio extraordinariamente maravilhoso. E tem também o Conselho de Pastores da cidade de São Caetano do Sul, vai fazer uma celebração especial na Rua Amazonas 875, no templo da primeira Igreja Batista de São Caetano, Rua Amazonas 875, às 7h30 da noite. A celebração com todas as igrejas de São Caetano. O Conselho de Pastores daquela cidade tomou essa iniciativa. Eu sei que existem muitas outras por aí, eu sei destas, por isso eu as estou divulgando, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem aparece nas fotografias de hoje. A primeira vem lá de Anápolis, em Goiás, e é da Fabiana Pereira, né? Fabiana Pereira em Anápolis, assiste ao Vejam Só. Obrigado, Fabiana, pela sua audiência, jovenzinha ainda, já interessada nos temas do programa, que legal. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, um ósculo santo para você. Na capital paulista, a pastora Olga e a filha Thalita, né? A Thalita não aparece porque ela foi a fotógrafa. E a pastora Olga não é lá de Itaquá, ô Angélica? Eu acho que a pastora Olga é da igreja de Itaquá, mas eu não tenho certeza. Tudo bem, irmã. Como você mora em São Paulo, você e a Thalita estão convidadas para virem assistir a gravação do programa ao vivo aqui. É só combinar pelo Facebook, tá bom? Próxima foto é também de um pastor, é o pastor Reinivaldo Oliveira de Lima, em Palmeiras, lá em Goiás. Eu não sabia que existia essa cidade. Muito bonito o nome dela, né? Em Goiás, eu conheço muito pouco de Goiás. Palmeiras, valeu. Pastor Reinivaldo, seja muito bem-vindo ao Vejam Só. E um ósculo santo para toda a sua igreja. Agora a gente vai para a Bahia. Fazia tempo que eu não falava da Bahia, né? O nosso Rafael fica selecionando as fotos, excluindo a Bahia. A Bahia, nós temos grande audiência na Bahia, preciso conhecer a Bahia. E lá em Ilhéus nós temos o Josué Silva. Valeu, Josué, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Um dia eu vou passar por Ilhéus, quem sabe a gente se cruza. E a última foto de hoje é do Paraná, em Tamandaré. Nós temos o Anderson de Almirante, lá em Tamandaré, no Paraná, também um lugar que eu não conheço, Tamandaré. Deus abençoe você, Anderson, e um ósculo santo para a sua igreja, viu? Participe, mande a sua fotografia para o facebook.com/programa Vejam Só. Identifique as pessoas que aparecem na foto, o fotógrafo,
a cidade e o estado e poste tudo no Facebook, tá bom? Olha os presentes que você vai concorrer. Toda a coleção do A.W. Tozer, toda a coleção, são 9 livros maravilhosos. Tozer é um homem de Deus, extraordinário, um dos últimos exemplos dos puritanos, né, do século XX, e publicou um trabalho extraordinário que a Graça Editorial reeditou de forma muito rica. Tem também a Bíblia do Missionário, com quase 2.000 comentários, né? 1.880 comentários para ser exato. E mais alguns brindes aí para a criançada, vai ser do dia 22 de dezembro, presente de Natal. É só fazer a foto e mandar para cá que você está concorrendo, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com confissão de pecados. Temos conosco o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor, então, como é que é a confissão na prática? Todo dia a gente tem que confessar ou pode confessar uma vez por semana, uma vez por mês? Bom, reverendo, eu acredito que essa confissão, ela deveria ser imediata, deveria acontecer no ato, você ter a sensibilidade de no ato da prática já pedir o perdão, já se arrepender. Porém, nós sabemos que não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma. Acredito que a melhor maneira é você ter esse hábito de ter uma vida de comunhão com Deus, através da oração e diariamente fazer essa confissão, lembrando desses pecados, porque alguns acontece que nós praticamos, fazemos ali no ato tão rápido que às vezes no momento que nós vamos orar nem recordamos. Mas o certo é diariamente a pessoa fazer essa confissão, buscar a Deus e apresentar a sua vida e os seus pecados. Tá bom. De noite, de manhã, como é que funciona? Daí é o horário que a pessoa escolhe, né? Algumas pessoas têm o hábito de orar de manhã, orar à noite, outros quando oram somente na manhã. Bom, no horário que a pessoa tem o costume de orar. Então, é ali que a gente... E para confessar tem que entrar em detalhes ou dá para fazer um resumo? Um pacote geral? Eu acredito que você, lembrando daquilo que você fez, porque a Bíblia fala sobre o arrependimento, e lembrar e se arrepender no atacado, não sei se é tão coerente. Eu acredito que seja você lembrar daquilo que você fez. Se você lembrou do momento, volte naquele momento no seu pensamento, peça perdão para Deus, se arrependa. Eu acredito que essa é a melhor maneira. E o senhor, reverendo, como é que o senhor lida com essa questão da confissão? A tendência do ser humano é pecar, né, no varejo e confessar no atacado, né? Essa é a tendência. Muitos até no dia da ceia, né? Tem gente que só confessa pecado no dia da ceia, ali na hora, ali, né, antes de tomar o cálice. Essa não é uma tradição que vem dos católicos? Porque se você não fizer a confissão, você não comunga, né? Justamente. E a gente não pode cair nessa armadilha, né? Eu entendo que diariamente é o mais recomendável, é o mais bíblico, né? Basta cada dia o seu mal, né? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então eu entendo que a confissão ela deve ser diária. Eu acho que a gente deve fazê-lo antes que o dia acabe, antes da gente dormir, até para a gente dormir em paz, né? Em paz deitarei e dormirei. Eu não vou deitar em paz carregando aquilo, né? Então eu acho que é bem interessante usar Filipenses, por exemplo, né? 4:8 como uma base, né? A gente faz uma revisão do nosso dia, tudo que é puro, né? Tudo que é santo, se há alguma virtude, se há algum louvor, como é que foi meus pensamentos, meu dia hoje, meus sentimentos, os meus desejos. E diante de Deus fazer essa revisão e confessar a Deus aquilo que não está de acordo, né, com o caráter de Deus, a vontade de Deus, a natureza de Deus, né? E confessarmos de fato os nossos pecados. Obviamente que talvez fique alguma pendência quando o pecado envolveu alguém. Então, a gente pode confessá-lo e depois buscar também, né, a pessoa para que haja conserto, reparação do pecado que foi cometido, se ele envolveu mais alguém, né? Pode ter tido uma discussão. Acho que a gente falar de pecado é falar de algo muito inerente à natureza, né, humana. Nós mesmos, né, nós podemos, eu mesmo, quantas vezes, né, eu me lembro, deixa eu contar o meu pecado para não ficar falando dos outros, né? Mas teve uma vez, por exemplo, que eu tive uma reunião de liderança, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, e teve uma situação em que a proposta de um irmão que estava ali era melhor do que a minha.
Mas eu impus o que eu queria por ser pastor, né? E eu vi que aquele irmão ficou triste, eu fui para casa e eu, poxa vida, eu falei, não está certo o que eu fiz, né? E eu simplesmente não conseguia dormir, né? Eu confessei a Deus, falei, Senhor, eu fui, né, ali autoritário, eu fui egoísta, né? Eu abusei da minha autoridade como pastor, aquele irmão estava certo, o projeto dele é melhor, né? Mas eu confessei a Deus, mas não sentia paz depois. Enquanto eu não fui, mesmo naquele dia, ainda tarde, beirando meia-noite, eu fui na casa daquele irmão e pedi perdão, choramos juntos, né? E confessei a Deus e confessei a ele, né, o que realmente moveu a minha atitude naquele dia, né, que não foi uma coisa boa, né, que ele esperasse, né, de mim como pastor. E aquilo foi importante, nós nos tornamos melhores amigos depois disso, né? E eu sou compositor, né, o senhor sabe também, até surgiu uma canção depois, né, por causa desse episódio aí, né? Que legal. Então, é uma canção justamente de comunhão, de perdão e tudo isso. Então, eu entendo que o pecado, a gente deve lidar com ele o mais rápido possível, né? Obviamente que se a gente pode, como disse o pastor Luciano, né, até de imediato resolver alguma coisa, melhor ainda, né? Principalmente quando envolve outras pessoas. Às vezes, a gente, por postergar, piora a situação. Por postergar, aquilo às vezes se espalha, contamina outros, né? Então, uma atitude mais imediata em relação à confissão, e arrependimento, confissão e conserto, ela sempre é bem-vinda. Então tá, eu vou deixar essa questão do quando envolve outra pessoa para um pouco mais para lá, né? Mais tarde. Por exemplo, eu já vou adiantar, mas a gente só vai tratar disso depois. Se eu trabalho para alguém e me aproprio de dinheiro da empresa, né, sem ninguém perceber e tal, passa, aí depois de um tempo a consciência pesa, eu tenho que procurar o dono da empresa e pedir perdão? Isso a gente vai falar depois, porque isso que o irmão Elias mencionou, né, se envolve outras pessoas, a gente tem que se acertar com elas e tal. Mas é só nessas circunstâncias, é isso que eu queria que a gente falasse agora, é só nessas circunstâncias, pastor Luciano, que a gente precisa fazer o que o Tiago diz, confessar as vossas culpas uns aos outros para seres curados? Eu acredito que nessa questão, eu vejo como aquela mesma passagem de Zaqueu, quando Zaqueu chega e fala, Senhor, aquilo que eu fiz, aquilo que eu roubei, eu vou devolver, ou seja, eu vou me consertar com essas pessoas. Eu acredito plenamente nisso. Não, eu sei. Mas quando você está falando de outros envolvidos no seu pecado. Certo. Mas se for um pecado secreto, que ninguém sabe, nesses casos, eu não preciso confessar para os outros? Não. Justamente nesses casos, aquilo que eu acredito é você ter o seu momento de comunhão com Deus, onde você vai pedir o perdão. Só para Deus? Nesses casos, sim. Desde que eu não estou prejudicando outra pessoa. Que não foi o caso, por exemplo, de Zaqueu, né? Mas se é uma outra situação, pecado de omissão, por exemplo, eu vou pedir para quem, no caso? O Tiago fala dessa omissão. Então, assim, mas para quem que eu falo neste caso? Mas né? Qual que é o problema de eu compartilhar o meu pecado com outras pessoas da igreja? Não vejo problema. Não, necessidade, já vejo diferente. Eu acredito que até faça bem, eu como pastor, assumir, admitir, eu acho isso honesto, acho correto. É necessário? A Igreja Católica coloca no extremo, é um sacramento, né? Isso. Eu particularmente não vejo essa necessidade. Porém, se eu tenho esse desejo, se é algo que eu sei que me fará bem, mal não vai me fazer. Não sei. Não, confessar não vai me fazer mal. Ah, pro outro? Não, eu assumir e confessar não faz mal para mim. Isso vai me fazer bem. Pastor, o senhor não conhece crente, não, é? Eu vou chegar lá numa reunião, falar, olha, irmão, abrir meu coração, falar de todos os podres que eu tenho. Como é que eu vou ter certeza que aquilo vai ficar ali? Exatamente, eu penso nisso. Então. Mas o que eu coloco é o seguinte, confessar aquilo que Tiago disse. Isso vai trazer um alívio, vai trazer cura para você? Vai.
é necessário, se é de fato necessário, porque tem coisas que eu particularmente acredito que não seja necessário eu chegar e expor. Qual é a necessidade de eu me expor? Acredito que se eu coloco a minha vida ali perante Deus, me abro para Deus, eu não vejo a necessidade. Não precisa confessar para os outros. E o senhor, reverendo? Se não envolver mais ninguém, se o pecado é secreto, né? Secreto, absolutamente secreto. Eu tenho desejos secretos de estrangular o Rafael, o nosso estagiário. Estagiário serve para isso, né? Então, meus desejos... É verdade, estagiário é para isso mesmo. Pergunta para o teu professor lá na faculdade. Então, eu tenho... Mas ninguém sabe. Mas eu tenho vontade de trucidá-lo, né? Eu tenho que confessar esse pecado lá na minha igreja? Não. O pecado que acontece no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso íntimo, que está ligado a nossos desejos, tudo isso, a gente os confessa perante Deus. A situação é a seguinte: muitas vezes esse pecado pode se tornar recorrente e nós não podemos subestimar o poder do pecado. Porque muitas vezes, a gente sem perceber, a gente começa a entrar num ciclo vicioso com certos pecados. Eles, a priori, podem ser confessados a Deus, mas se chegar num ponto em que eu não estou conseguindo lidar com aquele pecado, talvez eu precise de ajuda, e talvez eu precise de alguém que me ouça, né? E eu acho que esse alerta, a gente percebe pelo próprio Espírito Santo, pela nossa consciência cristã, né? Pela própria palavra de Deus, né? Às vezes o jugo de um pecado começa a ficar pesado, né? Porque você, se bem que eu creio que quando alguém confessa um pecado com toda sinceridade, mesmo que seja aos poucos, ele se torna mais forte em relação àquele pecado. Mas o problema é quando a gente, sem perceber, a gente se engana a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos e a gente começa a confessar só por uma obrigação, só para um desencargo de consciência, entende? E não há uma intenção de abandonar aquele pecado verdadeiramente, não há uma luta, porque a Bíblia diz que nós temos que lutar contra o pecado até o sangue. Mas quando não existe luta, não existe resistência, existe uma confissão, mais por costume, para você está vendo, Deus, está vendo, eu estou reconhecendo, tá? Entende? Pode ser que aquele pecado se avolume na nossa vida. E ele pode pôr a perder coisas preciosas. Pode pôr a perder um casamento, pode pôr a perder nossa vida cristã, nossa amizade com algumas pessoas, né? A nossa pureza cristã. Então, pode ser que chegue um momento que eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer isso. Com mais alguém, né, que realmente pode ajudar, como o senhor falou, não dá para ser para qualquer um também. Isso não é igual aqueles pastores, né, que estavam num encontro, ficaram lá muito né, animados com aquele encontro e foi ensinado ali que a gente tinha que ter algum confidente. Eles juntaram 3 ali e falaram, vamos ser confidentes. Aí um falou, olha, rapaz, eu tenho uma dificuldade, eu não posso ver mulher, rapaz. Eu vejo mulher, o meu olhar é maldoso mesmo e coisa e tal. Aí o outro, eu também quero confessar, o meu problema é dinheiro, né? Pô, sobrou um dinheirinho ali, rapaz, eu pego mesmo e tal. Aí o terceiro, então, gente, o meu pecado é que eu não guardo segredo. Sou um fofoqueiro. Então, obviamente que também você tem que saber com quem, né, compartilha isso. Isso tem que ter muito cuidado mesmo, porque muita coisa privada se tornou pública, né? Muita coisa que era íntima, né, se tornou, né, noticiário, se tornou manchete, né, em igrejas, porque a pessoa abriu o coração, né, com alguém errado, né? Então eu entendo que a confissão de pecados íntimos devem ser a Deus, mas se a gente perceber que de alguma maneira aquele pecado está nos dominando, aquele pecado está tirando, né, a graça da nossa vida, a graça de Deus, a graça de servir, né, a graça familiar, a graça do casamento, nós precisamos tomar uma providência, né, e procurar abrir esse pecado com alguém que de fato possa nos ajudar. Às vezes vai ser o pastor mesmo, porque o pastor, ele está também numa igreja justamente para ajudar o rebanho, para guiar o rebanho, né, para ser um apoiador na vida desse rebanho, né, e cabe a ele, né, esse papel de ser, muitas vezes, essa pessoa com quem você vai compartilhar, né, justamente para ser ajudado. E, aliás, você citou a questão do aconselhamento, existem pecados íntimos
que dominam uma pessoa que surgem no contexto do aconselhamento. A pessoa está fazendo aconselhamento e aí dentro do aconselhamento, de repente, até a gente se surpreende, né? Que a pessoa chega ao pastor, a gente tem conversado e eu penso, tem uma coisa que eu preciso falar, né? E muitas vezes essa confissão junto ao pastor vai ser muito importante para a vida dessa pessoa, para a libertação dessa pessoa. Então, mas aí, tá. O senhor concorda com esse negócio de confessar para o pastor? Alguns casos eu acho que funciona, é ideal, ajuda. De repente, quando vem com o sentido do aconselhamento, mas a palavra necessidade eu não encontro nesse sentido. Mesmo porque existem pessoas que elas alcançam a superação de uma condição de pecado sem ao menos chegar para o pastor e expor. Imaginando uma igreja com diversos membros, né? A pessoa não, de repente, jamais sentou com o pastor para expor a sua situação. E mesmo assim, com o agir de Deus, com o agir do Espírito Santo, a pessoa deixa o pecado. E claro, alcança o perdão de Deus. Sem precisar falar com o pastor. Sem precisar, sem precisar. Não, porque o que eu tinha anotado aqui, na matéria de abertura, o Zeca falou assim, para confessar os pecados aos mais maduros. Só que eu não leio isso em Tiago. Tá, pode ser assim, uma questão de bom senso, mas em Tiago não fala lá. O senhor está com a Bíblia aí, por favor? A NVI é melhor? Ou é diferente, pelo menos? Acredito que ele fala ancião. Deixa Tiago eu conferir. 5,16. Aqui fala, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Está aí, ó. Uns aos outros. Mas aos outros. Tem a continuação do versículo. O versículo continua. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele tem que estar falando com um justo. Tá. Né? Às vezes, né, nem todo mundo que está no contexto. Eu acho que aqui, olhando para esse texto, o contexto está falando da ação dos presbíteros em diversas situações. Né? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, eles vão ungí-lo. Né? E esse conselho da confissão está nesse contexto. Então, eu entendo que esses presbíteros que estão lidando com a situação da pessoa, e no caso aqui, ao que me parece, se refere a uma enfermidade causada por pecado, né? Como consequência de pecado, então é necessário uma confissão. Me permita citar só um caso, né, que chegou ao meu conhecimento, não lidei com esse caso, mas chegou ao meu conhecimento, de uma pessoa uma vez que ficou muito doente. E levaram para todo mundo aí que tem fama de curar. Né? E nada acontecia. E a medicina também não conseguia diagnosticar o caso da pessoa. E num dado momento em que ele estava sendo visitado pela liderança, né, de sua igreja, ele também era líder, ele reconheceu, ele confessou ali, falou, olha, eu preciso confessar um pecado. E chamou a esposa, ele confessou que estava numa atitude de adultério, né, num pecado de adultério. Né? E se arrependeu, recebeu o perdão ali da sua esposa, a igreja orou, claro, teve que posteriormente passar por um processo disciplinar, mas aquela doença desapareceu como um milagre, né, assim, inesperado. Né? Do mesmo jeito que veio, ela foi, mediante a confissão, o conserto, a reparação daquela situação, aquela doença se foi também. Então, eu entendo, claro, que eu entendo que o texto é extensivo, né? Eu acho que cabe aqui mais do que presbíteros, até porque cada igreja tem uma concepção de presbíteros diferente, né? Alguns entendem que presbíteros inclui pastores e presbíteros mesmo, anciãos, líderes experientes da igreja, tal, né? Eu entendo que dá para estender esse contexto, mas aqui mostra claramente que tem que ser justo. Para que essa oração da fé, para que essa ministração sobre essa pessoa que está em pecado, ela tenha algum tipo de resultado, com quem ele está compartilhando esse momento dificílimo, né, deve ser alguém justo na presença de Deus. Bom, no próximo bloco, a gente vai ouvir as entrevistas do Zeca. Vai tratar da questão, como é que eu faço quando eu fui prejudicado ou eu prejudiquei alguém, eu tenho que confessar o pecado para essa pessoa, mesmo que ela não saiba de nada, como, por exemplo, se eu surrupiei dinheiro do meu patrão e ele nem percebeu, né? Se eu... enfim, e também tem uma outra coisa que é importante.
como é que fica diante de Deus os pecados que eu esqueci de confessar? Passou, eu não lembro mais, tal. E aí ficou arquivado em algum lugar, né? Pendente. Alguém falou aqui em pendências, né? E como é que eu faço para zerar as pendências? Eu só preciso confessar quando dói na consciência? E aqueles pecados que nós achamos normais? Xingar o sujeito que te deu uma fechada no trânsito. Os pecados de estimação, né? Pecados de estimação, né? Xingar o juiz da partida de futebol porque só beneficia o Corinthians, miserento. Né? Eu posso falar mal do presidente da República. Aliás, nós vamos ter um tema, não sei se a gente vai conseguir pautar, porque está difícil de arranjar convidado, né? O crente pode difamar as autoridades? Acho que essa era a palavra que precisava, viu, Angélica? Difamar, tá? Anota aí, quem sabe a gente consegue convidados agora. Enfim, nós vamos tratar de tudo isso no próximo bloco, não sai daí. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E estamos tratando de confissão de pecados. Antes de ouvir as entrevistas do Zeca, deixa eu perguntar aqui. Vamos lá, pastor Luciano. O pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Eu só devo confessar os pecados quando eles doem na minha consciência, porque eu posso esquecer, né? Ou nem me importar com determinadas atitudes que a gente considera normais, né? Xinguei quem pisou no meu pé dentro do metrô, ou quem passou com o carro e espirrou água em mim. Aconteceu isso comigo hoje. Eu não xinguei. O carro passou, jogou água em mim, mas eu não xinguei, não falei nada. Quem mandou eu estar lá, né? Do lado da poça d'água. Enfim, essas coisinhas, xingar o juiz de futebol, tudo isso tem que ser confessado, ou Deus, eu sei, ele é assim mesmo, pavio curto. Como é que funciona isso aí? Na verdade, eu acredito que uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, ela nos leva até essa sensibilidade. Não é de não pecar, mas de ter essa sensibilidade de, no momento em que você faz algo, é imediato. Se você tem uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, de fato, no ato que você tem aquele momento ali impensado, às vezes no calor do momento, é praticamente automático, você pensa. E é interessante que isso pelo menos acontece comigo. Se não é algo que é imediato, é pouco tempo depois. Vem aquele negócio. Às vezes você fala com o filho de uma forma, às vezes você não sabe lidar numa situação e de repente você fala e daqui a pouco você, peraí, eu não fui correto. É praticamente imediato desde que você tenha essa sensibilidade com o Espírito Santo. É claro que isso também não é uma regra, não é algo que acontece sempre. Tem dias que você está mais agitado, mais tenso e você corre esse risco, né? De repente fazer algo e não lembrar. Mas lembrando, ou ali naquele momento, o ideal é você já confessar. E se não lembrar? Eu acredito que Deus, ele conhece a nossa conduta, a nossa vida. Ele sabe conhece, tudo. Mas sim, mas eu acredito que existe um peso sobre isso. Eu acho que eu não vejo dessa forma. O que o senhor não vê? Como que se Deus estivesse anotando ali cada... Então, se eu não lembrar é porque Deus não se importou, é isso? Pode ser que eu não lembrei, ou de repente, porque eu estou acostumado a fazer isso, né? Essa é a questão, né? A esposa que briga com o marido, toda noite. Como é que Paulo não, Salomão chama ela de... Mulher rixosa. Rixosa, eu chamo de goterenta, né? Sabe o que é esposa goterenta, né? Para ela tem razão, então tá tudo certo, e aí? E aí, pastor, tem que confessar isso aí, ou Deus é assim mesmo, deixa para lá? Não, precisa sim. Esses casos que estão bem flagrantes, né? Que às vezes é um hábito de tratar mal ou de xingar, isso tem que ser consertado. E, aliás, além de ser consertado, tem que ser retirado, né? Porque eu acho que o marido chega lá no momento que ele está nervoso e fala, você é uma jararaca, né? Aí depois ele chega e fala, olha, me perdoe, tá? Porque eu falei... Né? Mas ele tem que, na verdade, ele tem que retirar isso. Você não é
uma jararaca e pôr alguma coisa boa no lugar. Você é a minha princesa, é o amor da minha vida, porque esse negócio gruda, gente. Uma coisa que você fala, às vezes, que rotula alguém, aquilo que o pessoal costuma dizer, né? Que quem bate, né, esquece, quem apanha nunca esquece, né? Então, às vezes, quem ouve é que guarda aquilo, e às vezes quem fala, de fato, esquece. Agora, voltando à questão do que a gente, de fato, não lembre, né? Eu acho que vale fazer a oração que Davi fez no Salmo 19, não é? Versículo 12. Sonda-me, ó Deus. No Salmo 19, 12, ele fala assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Né? Se tem alguma coisa que eu não estou lembrando, Senhor, mas eu fiz de errado e talvez naquele momento o meu grau, a minha escala de valores do pecado estava baixa, porque tem isso também, né? Depende muito de como a gente considera o pecado. Às vezes, o nosso nível está muito baixo, a gente está muito, né, condescendente com o pecado. Então tem muita coisa que a gente acha que não é pecado mais. Né? Vamos dizer, você tem aquele grau mínimo que até o cidadão comum tem, né? Que ele fala assim, você chega para o cara e fala, nós somos pecadores. Ele fala, não, eu não sou pecador, eu nunca matei, eu nunca roubei. Então, o nível dele, a escala de valores dele é bem baixa. Então, para ser considerado pecado, só se for um crime mesmo, né? Agora, nós que conhecemos Jesus, que temos o Espírito Santo, que conhecemos a Palavra de Deus, nós deveríamos ser bem mais sensíveis ao pecado. Eu estou me incluindo nisso, né? A gente deveria ser mais exigente com nós mesmos. A gente é muito exigente com os outros, né? O cisco no olho do outro, né, já é algo grande para nós. E a nossa trave, a gente dá um descontinho, né? Mas, quando a gente não se lembra mesmo, acho que vale essa oração, Senhor, se está passando algo, se a minha peneira está muito, né, larga aqui, os furos da minha peneira são muito largos e está passando muita coisa que não te agrada, e de repente eu não lembrei, eu não estou... O Senhor, por favor, me perdoe daquilo que me oculto. E também vale o Salmo 139, sonda-me, Senhor, e me mostra se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu não tenho percebido, mas que o Senhor quer que eu me conserte. Amém. Deixa eu ver o que mais que eu estou falando. O do xingar o juiz e o motorista, o senhor não falou nada. Isso tem que confessar também? Também. Eu volto a dizer. Não posso falar assim, perdoa todos os que eu xinguei? Eu não sou assim de muito em estádio, né? Mas eu estive alguns anos atrás, né? Eu sou cruzeirense, né? É um time celestial, né? Então, acho que o Palmeiras joga com o Cruzeiro... acho que... Segunda-feira, Segunda, né? Essa segunda. Amém. Que Deus abençoe nossos irmãos palmeirenses, os guarde, né? Serão muito bem guardados. Mas uma vez eu estava, há muitos anos atrás, né? Fui num estádio a convite de uns parentes, né? Nunca tinha ido no estádio, né? Aliás, foi a única vez, assim, de um jogo de time grande, foi a única vez que eu fui, né? E é incrível como aquele negócio nos envolve, rapaz. Quando eu vi, rapaz, eu já estava igual a turma mesmo. Quando eu assustei, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu parei assim, de repente, falei, meu Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Não, olha, me perdoa por essa, né? Tal, porque você vai se envolvendo, né, naquele espírito, e isso vale para qualquer torcida. E pecado, ele não tem, né, tema, né? A temática do pecado ela é geral, você pode pecar em qualquer coisa, né? Em qualquer assunto. Né? Você pode pecar brincando, num joguinho com o filho, né? Você querer passar a perna nele, né? Querendo roubar lá, tá? Você entende? Colar na escola é pecado, né? Essas coisas que a gente nem dá bola, né? Foi só uma colinha, foi só para resolver aquela prova lá, né? Mas na verdade a gente está sendo desonesto, a Bíblia manda a gente ser honesto. Eu tinha colega que colava no seminário. Eu acho que o pecado é mais grave aí no caso. Tinha de monte. Vamos ver o que o Zeca ouviu sobre pecado lá na Crentolândia. Na sua opinião, nós devemos confessar os nossos pecados somente a Deus ou também devemos fazer isso para os nossos líderes? Eu acho que o correto também é para os líderes, né? Os pastores, no caso, porque eles são um anjo da igreja, né? Então, assim, eu acho que, além do respeito, também temos que confessar, porque na Bíblia diz, né? Se confessar uns aos outros, né? Olha, na minha opinião, quem tira o pecado, quem dá a chance de nós nos chegarmos a Deus, foi por meio do sangue de Jesus. Ou seja, eu acredito, no meu ver, que só Deus tem esse poder e Ele é o melhor guia, digamos, Ele é a pessoa certa que a gente tem que chegar
e confessar nossos pecados. Lógico que a liderança é importante, né? A gente tem que sim conversar com nossos pastores referente a vários assuntos, para pedir opinião de pessoas que já estão à frente da obra até mais tempo, mas referente a pecado, assim, Deus mesmo. Olha, eu acho que tem que ser para os dois, porque se você vai tomar a Santa Ceia, o presbítero não está sabendo por que você não vai pegar o cálice nem o pão. Então você tem que dizer para os dois. Para o homem, aí ele vai dar para você uma oportunidade de você se arrepender perante a igreja e Deus. Só que Deus você já tem que ter falado antes, né? Na minha opinião, eu acho que só Deus, porque a gente não tem que seguir religião ou pastores, por mais que eles sejam essenciais na nossa caminhada com Cristo. Então, eu acho que já basta o nosso confessar a Deus. Bom, o que o senhor achou das entrevistas? Achei bem legal, gostei do segundo rapaz, achei bem interessante a fala dele, me fez lembrar daquela passagem da mulher que Jesus falou, perdoados são os teus pecados, e mesmo sem ela ter confessado algo, né? E ele já percebeu nela o desejo de acertar. Eu achei interessante a fala do segundo. E o senhor? É bem interessante. Eu acho que as duas coisas estão presentes. A gente percebe pelas entrevistas que há os dois posicionamentos, né? Alguns dizem, não, é só para Deus, mas na verdade eles estão se referindo àquilo que é íntimo. E aqueles que eu creio que estão dizendo, né, para você procurar alguém, tá falando de algo que envolve, é um pecado, né, que tem consequências maiores. Não aquela questão do pecadinho, pecadão, né? Mas em relação a consequências, existe pecadinho, pecadão sim, né? Uma coisa que é íntima, ela não está envolvendo outras pessoas, mas uma coisa, né, que é cometido, né, contra alguém, isso já é diferente, né? Eu queria só citar um texto na questão que você falou aí das coisas que a gente faz, menores. A Bíblia diz aqui em Provérbios 26, 19, em diante assim, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz só por brincadeira, era só uma brincadeira, né? E aqui diz, faltando lenha, apaga-se o fogo. Às vezes é só uma lenha, né, que a pessoa joga, né, para piorar uma situação, é só uma palavrinha, né? As palavras do difamador são como bocados deliciosos, descem ao íntimo do ventre, né? Parece que quando a gente ouve, né, uma coisa, uma pessoa sumiu, né, da igreja, aí alguém chega com aquela informação, né? Está todo mundo curioso para saber o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes aquilo não é uma informação para bem, né? Torna-se uma fofoca, né? Então, se torna uma coisa deliciosa de ouvir, de falar, poder ser de primeira mão, né? Às vezes fala, olha, porque ela está brigada com o marido, não sei o quê, entende? Então, às vezes tem até um tom de informação, mas na verdade não passa de fofoca. E aqui há uma recomendação bíblica dizendo o seguinte, tira, aliás, como o vaso de barro coberto de escória, escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Às vezes é um pouquinho, né, uma coisinha pequena que está ali contaminando, né? Então, essas coisas pequenas também a gente deve levar em conta. E como os pregadores antigos, né, gostavam de pregar, sobre as raposinhas, né, que fazem mal às vinhas, né? E eles explicavam que a raposa grande não conseguia entrar na cerca, mas a raposinha conseguia. E às vezes a gente vai abrindo mão, né? Esses que a gente, não é só uma raposinha, é só uma coisinha, não é só um comentáriozinho, né? E na verdade aquilo ali vai destruindo a nossa vida por permissividade àqueles pecados menores, né? Bom, e quando a questão agora do pecado envolve outras pessoas que não sabem desse pecado, né? O que o senhor pensa, pastor? Então eu pequei e meu pecado prejudicou alguém, mas a pessoa não está sabendo. Ela não ficou sabendo. Eu devo procurar ela também e confessar? Ou se eu me acertar com Deus, já está tudo certo? Eu acredito que tem que fazer as duas coisas. Se acertar com Deus e também se acertar com a pessoa. Uma questão de honestidade. Se eu fiz algo que eu prejudiquei alguém, ainda que eu tenha feito isso sem a intenção de querer prejudicar, porém prejudiquei, eu tenho que ser honesto. E a honestidade tem que me levar a chegar para essa pessoa e me retratar com ela. E consertar com ela. Senão, nem a minha oração é ouvida. Senão, como que eu estarei bem com Deus, se com o próximo eu não estou bem? Então, acredito que tem que ser feito, sim, uma retratação com essa pessoa. Mesmo que ela não saiba de nada? Mesmo que não saiba. Porque é a questão da minha consciência. Quando o Tiago fala, usando o texto do Tiago, quando ele fala da questão da cura, acredito que aí entre a cura.
Porque se a pessoa tem a sensibilidade, se a pessoa ela é honesta com ela mesma, ela fica incomodada, ela não fica em paz. E a partir do momento que ela libera, que ela confessa, que ela chega para a pessoa e fala, olha, eu fiz contra ti, eu errei, e ela se conserta, automaticamente ela é curada. Ainda que a outra pessoa talvez não entenda imediatamente, mas só o fato de você falar, de você expor, você é curado. O senhor concorda com isso, reverendo? Quando esse pecado, ele objetivamente prejudica alguém, então tem que haver o conserto, não tem jeito. Tem que objetivamente. E se não for objetivamente? Não, se não for objetivamente, não. Aí a pessoa deve consertar-se com Deus mesmo, né? Porque teve um desejo, porque teve uma inveja de alguém, né? Porque cobiçou, né, o que é do próximo, né, seja o que for, ele deve resolver isso com Deus apenas. Agora, se ele realiza um ato que lesa alguém, mesmo que essa pessoa não ficou sabendo que foi ele, né, isso tem que ser consertado, né? Há casos, por exemplo, pode haver um comentário maldoso de uma pessoa com outra a respeito de um terceiro. Se ele, né, acorda a tempo de reparar com quem ele falou e pede perdão a quem ele falou e pede, né, então, que não leve isso à frente, não leve isso ao outro, ele deve fazer isso e não ir ao outro. Lá, falar, eu fui lá, falei para fulano isso de você. Não, ele resolve aqui. Se por acaso o outro não guardar, né, esse sigilo e contar para ele, então aí depois precisa ir lá e consertar com aquele também, né? Tá. Qual é a base bíblica para essa recomendação? Eu creio o seguinte, que é o princípio de ter pecado, né, de fato contra alguém, né? A Bíblia diz que nós não devemos, né, defraudar alguém, né, em qualquer coisa, em qualquer assunto. Prejudicou alguém em algum assunto, né? A pessoa foi defraudada de alguma maneira, né? Precisa haver essa atitude de conserto. Eu queria citar, né, uma passagem, que é a passagem do filho pródigo. O modelo de confissão dele foi justamente esse modelo que ele confessa a Deus e a alguém, porque envolvia mais alguém. Ele diz aqui no versículo 18 assim, ele fala, aliás, 17 e 18, me perdoe. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Então, quando ele realiza, né, essa confissão, ele chega diante do pai e reconhece que pecou contra Deus e pecou também contra seu pai, né? Ele conserta com os dois ali, né? Bom, então vamos lá, vamos pensar numa situação concreta, né? Eu estou lá, alguém, né? Alguém está lá trabalhando num comércio, né, como empregado e tal, e essa pessoa rouba o patrão, desvia dinheiro, nunca ninguém percebe, é uma pessoa muito astuta, né, muito hábil, e consegue desviar uma boa quantia de dinheiro e tudo. 51 milhões, né? Não, aí não dá, né? Aí não dá. Mas, enfim, desviou um monte de dinheiro lá. Bom, pois bem, o que acontece? O patrão nunca soube, né? Ele sai daquela empresa, estrutura a sua família, inclusive com parte dos recursos que ele desviou ao longo de muitos anos e tal. E o tempo vai passando, a consciência vai pesando, ele está assistindo ao programa. E aí, como é que fica? Ele vai ter que procurar esse patrão. E se o patrão levá-lo à polícia, ele não está expondo toda a família dele a uma situação extremamente ruim, vexatória e até, talvez, se ele for preso, né? Por uma coisa que nem o patrão descobriu, nunca sofreu com isso, né? Agora ele vai causar um sofrimento em um monte de gente inocente, o patrão é inocente, a família é inocente, os filhos são inocentes, a igreja que ele é inocente. Todo mundo vai ficar sofrendo só porque ele tem que falar. Se ele chegar para Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo amargamente e tal, não basta. Eu acredito que ele precisa, sim, confessar os pecados a Deus
E num caso como esse, ele deve sim chegar para a pessoa por uma questão de honestidade. Partindo daquele texto de Lucas, quando Lucas 19 fala sobre Zaqueu, no que eu roubei alguém, naquilo que eu defraudei alguém, eu vou devolver. Ou seja, eu vou consertar o meu erro. Então, eu acredito que existe... Ele tinha para devolver, né? E se o cara não tiver mais? Mas a honestidade deve se valer nesse caso. Da pessoa chegar e ser sincera, ser verdadeira em assumir, ainda que existam as consequências. Mas num caso como esse, do exemplo que o senhor apresentou, eu acredito que é necessário sim existir um conserto de levar de volta, se não tem, mas de ter a atitude de ir lá e se apresentar e de mostrar a verdade, ainda que isso, por exemplo, cause da pessoa ser presa. Mas é honesto. Nesse caso, eu sou totalmente favorável ao confessar a Deus e consertar com o chefe dele. Mesmo que isso traga prejuízo para um monte de gente, reverendo? Eu acredito que sim, porque o maior valor aí é o valor da comunhão dele com Deus. E a honestidade, a verdade, são valores altíssimos que Deus espera de nós, né, como nosso Deus, como nosso Senhor. E tem até um caso aqui em São Paulo que um grupo de policiais se envolveu aí num crime e a versão deles tinha prevalecido, mas um desses oficiais era crente. E depois de se aconselhar com o pastor, ele então volta atrás e reconhece o que tinha acontecido. E isso fez com que ele tivesse uma pena maior, tivesse com que ele padecesse uma série de situações, mas ele disse que por causa da consciência dele com Deus, ele assumiria, né, o que tinha acontecido de verdade. Né? Mesmo expondo os outros. Mesmo expondo. Né? Então ele assumiu o que de fato tinha acontecido. Acho que você deve se lembrar, né, um caso policial que teve aí aqui em São Paulo, foi bem noticiado na época, tem muitos anos já. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, vem a nossa vida com o próprio Deus, né? Vem a nossa vida com Deus. A questão não é alguém não saber, né, ou o que vai ser do meu nome depois daquilo, mas e o nome de Deus? E minha vida com Deus? Né? E meu propósito com Deus, né, de ser fiel a Ele e ser fiel à palavra dEle, né? Então isso é muito maior, né? Isso, a nossa consciência cristã deve ser povoada por esses princípios, né? Que são capazes até de... A gente viu isso pela palavra de Deus e pela história cristã. Quantos mártires morreram, né, por ter que declarar uma verdade, assumir e manter uma verdade. É uma situação diferente. Sim, mas eu digo o seguinte, não é uma coisa de trabalho, uma coisa assim, mas eu digo o seguinte, mas o princípio é o mesmo, é o amor por Deus, sua palavra e ser fiel a Ele, né? Então, eu acho que custe o que custar, né? Nós temos que assumir certas consequências por amor a Deus, por amor à palavra de Deus e à nossa vida com Ele, né? Tá bom. Bem, nós conversamos aqui com o pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. O senhor tem um livro aí, né, pastor? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Para qual câmera eu mostro? Pode falar, pastor. Esse livro é o meu quarto lançamento, Desconstruindo e Construindo. Eu faço uma apresentação dentro deste livro de 5 personagens da Bíblia. Falo de Davi, falo de Asaf, falo de Daniel, falo de Pedro e de Paulo. Homens que tiveram uma imagem acerca de Deus e no decorrer das suas vidas, essa imagem ela chegou até se desconstruir, uma nova imagem acerca de Deus foi construída. Então, às vezes nós pensamos que, por exemplo, o caso de Jonas, não está no livro, mas, por exemplo, Jonas, eu pensei que o Senhor ia destruir, e o Senhor se mostrou de uma outra maneira. Então, às vezes, a imagem que nós temos sobre Deus, ela é desconstruída, e com o passar da nossa maturidade, caminhada com Deus, nós construímos uma outra imagem. Esse é o pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e tivemos também aqui o reverendo Elias Robson de Paulo, da Igreja Metodista Wesleyana. O contato desses irmãos está publicado no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Eles estão à sua disposição, para quem quiser o livro, quem quiser explicações, palestras, etc. O reverendo Robson também tem livros, né? Aliás,
os filhos da senhora homilética, muito legal. Enigma de Dona Falácia Homilética. Dona Falácia Homilética, muito legal. Uma parábola para os nossos dias. É só entrar em contato com eles e conversar. Vamos ver quem ganhou o presente da grade. Foi a Nancy Padilha de Canoas. Vontade de comer um espeto corrido, Nancy. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.